Irmãos, nós estamos aqui celebrando, um culto de Páscoa. Nós começamos hoje, 7 domingos. Mais uma vez eu digo para os irmãos, não é campanha, mas vão ser 7 domingos em que nós vamos meditar e buscar um coração aquecido na presença de Deus. E nada mais oportuno do que iniciar esse período de busca de um coração ardente, de um coração em chamas na presença de Deus, do que falando da centralidade do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu sempre preguei a vocês, não preguei outra coisa, a Cristo morto e ressurreto, a Páscoa. Não é? Então nós começamos aqui da celebração da Páscoa e nós vamos terminar lá no Pentecostes, em junho. São 50 dias em que nós vamos buscar um coração em chamas, que incendiar o nosso coração. Em outros termos, isto é avivamento, mas é um termo muito wesleyano, um coração ardente, coração em chamas, e nós vamos buscar isso nesses 50 dias. Orar mais, ler mais a palavra de Deus, buscar mais, jejuar. Nós vamos vamos buscar a Deus. E nós vamos então, hoje, nós vamos falar sobre a Páscoa, continuar falando sobre ela. 5 domingos nós vamos meditar a respeito de 5 votos extraídos da Bíblia, para que o nosso coração fique em chamas, e terminamos no Pentecoste. E eu espero que você, meu irmão, você esteja buscando a Deus, buscando ao Senhor. Por quê? Porque a nossa vida é uma vida de busca a Deus. A nossa vida é isto. Sabe, irmãos, o cristão, ele não tem outro objetivo, a não ser o que está escrito na palavra de Deus, que é correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós não temos objetivos de ficar rico. Nosso objetivo não é de ganhar dinheiro, o nosso objetivo não é de vitórias, de triunfos, nosso objetivo é Cristo, amém, irmão? E nós somos separados, irmãos, nós somos separados do mundo e nós somos separados desse evangeliquez, desse evangelho, esse evangelho triunfalista, de troca, esse evangelho que querem vender por aí, a graça que só se conquista no dinheiro, que só se conquista... Não, nós somos separados disso também, irmãos. Nós não fazemos parte desse movimento, não. Nós vivemos o Evangelho, a Palavra de Deus, nosso objetivo único e central de vida, Jesus Cristo de Nazaré, morto e ressurreto, em nome do Senhor Jesus. E essa é a centralidade. Hoje nós vimos aqui as peças, o coral, muito bonito, muito realista, o sangue todo sendo jogado, o sangue do Cordeiro para todos os lados, até eu recebi ali, glórias a Deus por isso. E toda essa centralidade, então, está falando de 2 eventos, que eles são interligados entre si, que é o ponto alto do cristianismo. O ponto alto do cristianismo é a Páscoa. Nós temos algumas datas que nós comemoramos, como o Natal, o nascimento de Cristo, mas o ponto alto para nós é a Páscoa. E a Páscoa não dá para dissociá-la ou só a morte de Jesus Cristo ou só a ressurreição do Senhor. Faz parte da Páscoa a morte e a ressurreição. Esse então é o ponto alto que nós vemos no cristianismo. A primeira menção da Páscoa, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus foi lá no Egito. Nós vemos quando da instituição da Páscoa aos judeus, lá no Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, que Deus institui a Páscoa, e o nome Páscoa vem do hebraico Pesach, que quer dizer passagem. Passagem do quê? O povo estava passando, saindo do Egito e indo para a Canaã, para a terra prometida, e esta é a passagem, esta é a Páscoa, e nós lembramos então que o povo passa 40 anos em direção à terra prometida, que lá no Egito, antes de sair, o Egito representando o mundo, e a terra prometida representando aquilo que Deus tem para você. Essa passagem, então, essa Páscoa, essa passagem do mundo, do pecado para o reino de Deus, o transporte que Cristo fez
nos transportando do império das trevas e nos levando para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. Isto é a Páscoa, aonde o povo de Deus ali se ajuntou em família, e a palavra de Deus dizia que era para que se matasse um cordeiro e para que se comesse em família. A Páscoa, ela também é união, união de um povo, união de uma família, união em torno do cordeiro, aonde o cordeiro, ele é a centralidade da família, ele é a centralidade do povo de Deus, aonde então ele traz a união e não a desunião do povo de Deus. Isso é Páscoa, o cordeiro. E aí então o povo matava o cordeiro e passava o sangue do cordeiro nas vergas das portas, nos umbrais da porta, representando o sangue de Cristo. E aqueles que estavam debaixo deste sangue, eles estariam livres da morte que passaria por sobre a terra do Egito e estaria dizimando, matando os primogênitos, que representam a continuidade da vida, a continuidade da família. Então, a Páscoa ali representando isso, aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, a morte não tem poder sobre a vida deles. Aleluia! E somos nós, aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo, a morte passa por cima, a morte vai embora, a morte não tem poder sobre a vida, sobre aqueles que estão debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é? É o que João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Lembrando sempre que morte não é essa concepção que nós temos de tombar o físico, mas sim de estar separado de Deus, porque a palavra morte quer dizer separação, estar separado de Deus. Quem está debaixo do sangue de Cristo não está sobre a culpa, a pena e a condenação do pecado. Aleluia! Mas o povo tinha a sua responsabilidade, que era abandonar a terra do Egito, que era abandonar a terra de pecado, que é abandonar o mundo. Por isso que eles comiam as ervas amargas, lembrando da época amarga que se viveu no pecado, porque o pecado traz amarguras na vida das pessoas. Então eles na Páscoa, eles comiam as ervas amargas, relembrando para que eles nunca se esquecessem, não no sentido de querer voltar ao pecado, mas que nunca se esquecesse as amarguras, as angústias e as tristezas e a escravidão que o pecado trouxe na vida das pessoas. Porque o pecado nada mais é do que uma escravidão, uma amargura, e o pecado vai acabar com a vida das pessoas. Então, essa era a Páscoa. E o povo sai apressado, diz lá em Êxodo, que o povo sai apressado, porque isso traz a necessidade da pressa de nós abandonarmos o pecado, de nós abandonarmos o mundo, de nós não vivermos estes valores. A pressa na vida do ser humano de abandonar o pecado. Sai correndo e vai embora. Essa foi a instituição da Páscoa lá no Egito, cheio de simbolismos, ao qual nós estamos aqui falando esta noite. Estes simbolismos que nos faz lembrar, então, o ponto alto, a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Queridos, esta é a nossa vida. Nós vivemos em torno disso. Esse é o nosso Deus. Não existe outra centralidade na nossa vida. Toda a nossa vida tem que girar em torno disso, do Cristo morto e ressurreto. E existem hoje estratégias, existem hoje movimentos, existem hoje expectativas, existem hoje campanhas, existem hoje tantas coisas que nos desfocam desta centralidade. Porque a Páscoa não é hoje, a Páscoa é a nossa vida. Amém? A Páscoa é a nossa vida. Porque nós precisamos, e hoje eu quero trazer para você esta mensagem, a mensagem que vai estar mostrando para mim e para você a nossa responsabilidade de fazer com que a Páscoa não seja uma data, não se transforme numa data comemorativa, mas que seja a centralidade da nossa vida. Morte e ressurreição.
Morte esta que está em 1 Pedro 3,18, dizendo assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos até Deus. Cristo padeceu, sofreu uma vez, só uma vez, pelos pecados, o justo pelos injustos. Por quê? Para nos levar a Deus. Não, se o ditado popular diz que todos os caminhos levam a Roma, o problema é deles. Só há um caminho que nos leva a Deus. É Jesus Cristo. Aquele que padeceu uma única vez, morreu em meu lugar, em teu lugar, morreu a nossa morte, para que a vida dele nos leve até Deus. O Cristo que ressuscitou, Romanos 6,5 diz: se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Se nós estamos crucificados em Cristo, como a palavra nos diz, como Paulo nos diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo, nós vivemos a crucificação, também passaremos pela ressurreição. Também nos está proposta a ressurreição no último dia, não é? Que está proposta em Cristo. Se Ele padeceu e nós padecemos com Ele, morremos com Ele, também haveremos de ressuscitar no dia em que as trombetas soarem. Louvado seja o nome do Senhor. A morte na cruz, a cruz a qual nós precisamos carregá-la dia após dia. E a ressurreição lá no sepulcro. A ressurreição no sepulcro. E há uma semelhança entre esses dois lugares, a qual eu quero falar aqui rapidamente com você, pedindo para que você abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. E eu quero falar com você isso essa noite, depois de dado toda essa introdução a respeito da Páscoa. Eu quero falar com você, meu irmão, com você, minha irmã, de que nós precisamos retirar a Páscoa de uma data festiva e trazê-la para a centralidade das nossas vidas. Como? Como? Porque cristão, irmãos, é aquele que se identifica com a morte e com a ressurreição de Cristo. Esses são os verdadeiros cristãos. Às vezes a gente olha uma pessoa na rua, como eu estou aqui, talvez você olha e você fala, ele é crente. Talvez no meio da semana você olhe para mim e fale assim, ele não é crente. Anda de calça jeans, com calça rancheira, com tênis no pé, com uma camiseta, sem o estereótipo nenhum de cristão. E talvez as pessoas possam olhar e falar assim, ele é meu pastor, seu pastor, de calça jeans, de shortão, de bermuda, às vezes de camiseta polo. Sim, ele é meu pastor. Porque o que nos faz cristãos não é a roupa que nós vestimos. Não é o evangeliquez que nós falamos, o crentez que nós falamos, está amarrado. Oh, misericórdia, oh glória! Isso não nos faz cristãos. Não é o modo de dizer que nos faz cristãos, não é o modo de vestir que nos faz cristãos, é o modo de viver. É o viver, a centralidade da Páscoa nas nossas vidas. E como isso? Então aqui em João capítulo 19, eu quero começar lendo a partir do versículo de número 38 e vou até o versículo 10 do capítulo 20, que diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, preste atenção aqui, José de Arimateia, que era discípulo, seguidor de Jesus, ainda que em secreto, ainda que ocultamente, por causa do receio que ele tinha dos judeus, ele rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés.
Então, Nicodemos e José de Arimateia tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e ele creu, aleluia! Pois ainda não tinham compreendido a Escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Jesus, ele foi morto. E ele, por vários dos seus discípulos, foi abandonado. Foi abandonado. E ali então, crucificado, como nós vimos aqui, pregado, sofreu, padeceu dores tremendas. E ele então morre, entrega o seu espírito na cruz, e lá ficou pendurado naquela cruz. Porque depois que Jesus morre, que ele entrega o seu espírito, grande terremoto acontece na terra, aonde o véu do santuário rasga-se de cima a baixo. E ali então Jesus continuava pregado, o seu corpo inerte na cruz, ali. E estava chegando a Páscoa, estava chegando a preparação dos judeus. E aí entram duas pessoas, dois personagens, aos quais tem tamanha importância e significado para mim e para você, para o cristianismo hoje, entram em cena. Nicodemos, aquele que foi ter a noite com Jesus, no seu primeiro discurso, aonde lá em João capítulo 3, que nós decoramos um versículo, uma frase, uma oração que Jesus fala para Nicodemos, que é de João 3,16, este Nicodemos, fariseu, ele era membro do Sinédrio, e José de Arimateia, esses dois, José de Arimateia, também membro do Sinédrio. Nós vemos na Bíblia, dizendo de Nicodemos que era fariseu. E de José de Arimateia só sabemos que ele era do Sinédrio, que era o órgão máximo religioso de Israel, aonde era constituído da aristocracia sacerdotal, que eram os saduceus, dos fariseus, os escribas da lei e dos anciãos, eles que tinham todo o poder eclesiástico nas mãos. Tanto Nicodemos, um fariseu, quanto José de Arimateia eram do Sinédrio. Mas muito interessante que a história conta, e há indícios em que José de Arimateia era saduceu. Porque os saduceus tinham muito dinheiro. Eles eram a oligarquia de Israel, eles eram da classe alta e dominante de Israel, representando aqui estes dois homens que em secreto procuraram Jesus. Nicodemos à noite procura Jesus, tem uma conversa com Jesus, é tocado por Jesus, torna-se discípulo de Jesus. José de Arimateia, que defende Jesus um dia lá no Sinédrio, mas em oculto era o seu discípulo, tinham medo do Sinédrio, mas eles representavam as duas facções religiosas de Israel.
De um lado, a certeza de Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, um santarrão. E de um outro, historicamente, um saduceu, que não acreditava na ressurreição e nos anjos. Representando as duas maiores seitas do judaísmo. As duas maiores seitas sectárias, seitas do judaísmo. Fariseus e saduceus. Diz a palavra, discípulos ocultos, agentes secretos do cristianismo, do Cristo. Tinham medo. Tinham medo dos poderosos. Tinham medo dos sacerdotes. Tinham medo do sinédrio, porque eles faziam parte do sinédrio. O sinédrio matava, o sinédrio esfolava, o sinédrio levou Cristo para a cruz. Mas aqui entra algo tremendamente maravilhoso. Diz a palavra de Deus que José de Arimateia foi ter com Pilatos, juntamente com Nicodemos, e eles foram lá e eles pediram para tirar Jesus da cruz. Está dizendo aqui, permita que tiremos o corpo de Jesus da cruz. Naquele momento, Nicodemos e José de Arimateia saíram do oculto. Saíram do secreto. Saíram, deixaram de ser 007 do cristianismo. E eles passaram a ser agora discípulos públicos de Jesus. E isto tinha consequências. Neste momento, eles estavam abrindo mão de toda a sua posição de vida. Abrindo mão de todos os pensamentos filosóficos e religiosos aos quais eles pertenciam. E eles foram para Pilatos e pediram, e Pilatos permitiu que eles tirassem Jesus da cruz. A cruz ficou vazia naquele momento. E eles levam para sepultar Jesus Cristo num sepulcro novo e vazio, a qual ninguém tinha usado ainda, num jardim. José de Arimateia e Nicodemos representam o que nós precisamos ser para que a Páscoa deixe de ser uma festividade cristã e passe a ser uma centralidade de vida. Nós precisamos sair do oculto e partir para o público. Nós precisamos deixar de sermos cristãos tímidos para sermos cristãos que têm coragem. Timidez na Bíblia não é aquela pessoa introvertida. A palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímidos quer dizer tímidos na fé, de uma fé pequena, de uma fé secreta. Irmãos, para que a Páscoa deixe de ser uma festividade cristã e passe de ser uma centralidade da igreja, nós precisamos ter a coragem de Nicodemos e de José de Arimateia. Sairmos, meus irmãos, do oculto, da vergonha, da timidez e partirmos para fazer aquilo que Cristo nos chamou, que é pregarmos, que é manifestarmos a glória de Deus. Em primeiro lugar, não com palavras, mas com a nossa vida. A outra coisa aqui, o que representa este pedido de José de Arimateia e de Nicodemos, era a quebra, era o rompimento com todo o sistema religioso doente. Porque ali havia um sistema religioso doente, um sistema religioso que não acreditava na ressurreição e que era uma religiosidade externa. A religiosidade que, como hoje, para ser crente tem que usar uma manga comprida, isso e aquilo, e não é isto a proposta de Deus. Nicodemos e José de Arimateia romperam com esse sistema religioso doente. E eles deixam tudo de lado, eles deixam tudo aquilo que pregaram no passado, que viveram no passado, e resolveram crescer ao lado de Cristo.
Então, isso nos traz também uma urgência de nós rompermos com todo o sistema religioso doente, doentio, com toda a fé doente, com toda a fé que não leva a nada, com toda a fé na fé, ou toda a fé na tradição, ou tudo aquilo que nos desfoca do ponto principal do cristianismo, que é o Cristo morto e ressurreto. Com o cristianismo que quer dar dinheiro às pessoas, nós precisamos romper com isso. Com o cristianismo que tem que ter arrepios e grandes emoções para ser cristianismo, nós precisamos ser como Nicodemos e José de Arimateia, romper com essa doença em nome da fé, para que a Páscoa deixe de ser uma festividade cristã e passe a ser verdadeiramente uma centralidade de vida. Eles romperam com toda corrupção religiosa, porque havia muita corrupção dos sacerdotes, havia muita corrupção nas sinagogas, havia muita corrupção no templo. E naquele momento, eles rompem com toda a corrupção. E sabe, meus irmãos, nós precisamos romper com toda corrupção nas nossas vidas. Corrupção é aquilo que corrompe a nossa alma. Sabe, queridos irmãos, existem coisas que corrompem e coisas que santificam. Nós precisamos abandonar de uma vez por todas tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que vem do mundo. Porque a palavra de Deus diz que o homem não pode servir a dois senhores. Não existe um meio termo no cristianismo, ou não é cristão. Não existe um meio termo. Não é? Como existe aquela historinha de que quem fica em cima do muro já está no inferno, porque o muro pertence ao inferno. Não é? Isso é uma historinha, tá? Isso não é bíblico, mas é uma historinha boa. Não é? Então, veja bem, nós precisamos, irmãos, parar de continuar vivendo as coisas que corrompem o caráter e a imagem de Cristo em nós. Eles romperam com as mentiras, eles romperam com as corrupções, eles romperam com os poderosos, aqueles que forçavam eles a ter que mentir, eles a ter que se prostituir, se corromper. E há uma urgência também, porque nós falamos da urgência da Páscoa, a urgência do abandono do mundo, e nós precisamos romper com isso, meu irmão. Nós precisamos romper com os patrões que nos forçam a mentir, nós precisamos romper com as pessoas que nos infundem medo, com as pessoas que estão te direcionando com medo, porque nós não servimos um reino de medo. Nós servimos ao reino de coragem, de ousadia. O cristão é ousado. Só que hoje pensam que ousadia é gritaria, que unção é gritar no púlpito, e não é nada disso. A palavra unção é Cristo, é ter Cristo em você. Isso é ser ungido. O Cristo, o ungido, unção, crisma é unção, vem de Cristo. Unção não é falar alto, meu irmão. Unção não é falar em línguas estranhas. Unção é ter Cristo habitando dentro de cada um de nós. Amém, meus irmãos? E nós precisamos romper com todas essas coisas, porque senão a Páscoa não vai passar mesmo de uma data. Essa é a Páscoa. Essa é a urgência do rompimento, a urgência de abandonar tudo, a urgência de viver embaixo do sangue de Cristo, de ter temor a Deus e temer só a Deus sobre todas as coisas. Esta atitude de José de Arimateia e Nicodemos deixaram a cruz vazia. Eles tiraram o Cristo da cruz. Aleluia. A nossa cruz está vazia. E a Páscoa é viver a cruz vazia, porque a cruz com o Cristo pregado, ela não tem ressurreição. A cruz onde o Cristo ainda está pregado, não cabe ressurreição, porque ele ainda está humilhado na cruz, o corpo inerte de Cristo na cruz. Nós vivemos a cruz vazia.
Porque nós não damos mais ênfase ao Cristo humilhado, porque hoje Cristo está glorificado. Amém? A nossa cruz é vazia, como essa que está entalhada aqui neste púlpito. E meu irmão, não pense que a cruz traz maldição, porque se a cruz trouxesse maldição, nós estaríamos perdidos. Porque a palavra de Deus diz que cada cristão tome a sua cruz dia após dia e siga Jesus. Amém? Não há símbolo mais bonito para o cristão do que a cruz. O nosso símbolo não é a estrela de Davi, o nosso símbolo não é a cruz a estrela de Davi, como eu já disse, não é a foice e o martelo, nosso símbolo é a cruz vazia. Aleluia! Amém, meu irmão? Se você quer usar algum símbolo que não tem problema algum, você pode usar uma cruz vazia no teu peito, meu irmão, porque não há sinal mais lindo do que este. Eu queria botar uma cruz aqui, uma cruz vazia aqui. Era a coisa que eu mais queria, era botar uma cruz. Mas hoje o crente dá ouvidos a essas balelas de que cruz, que é isso, cruz? E anda com uma estrela de Davi no peito. Eu não entendo isso. Uma estrela de Davi que representa os sacrifícios lá no templo, os sacrifícios ainda do legalismo, quando nós vivemos a graça da cruz. Amém? Precisamos de alguns rompimentos das nossas vidas, viu, meu irmão? O Cristo é o centro, a cruz ficou vazia. E é interessante porque ela ficou vazia porque alguém tirou Jesus de lá. E quem tirou Jesus de lá foi José de Arimateia e Nicodemos. E o colocaram no sepulcro. Mas é interessante que no capítulo 20 aqui, quando Maria Madalena e as outras mulheres chegam à cruz, ao sepulcro, diz aqui que Maria Madalena fala para Pedro, tiraram do sepulcro o Senhor. Já haviam tirado ele da cruz, glórias a Deus por isso. E agora o tiraram do sepulcro. O sepulcro também ficou vazio, aleluia. Glória a Deus. Lá atrás, na cruz, os discípulos. No sepulcro, o Pai. O Pai tira o Filho do sepulcro e aí o coloca a vida. E nós vivemos o Cristo vivo. Porque nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos a um Deus vivo. Ele está vivo e Ele está conosco. Ele está conosco aqui. E este vazio da cruz e o vazio do sepulcro nos enche o nosso vazio existencial, nos enche o nosso vazio de esperança, o nosso vazio de vida, o nosso vazio de Deus. Aleluia! E nós precisamos viver isso, queridos. A cruz vazia, o sepulcro vazio, porque o Cristo está vivo. Aleluia! E Ele vai contigo aonde quer que você vá. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto. Buscai-o enquanto pode achar, disse o profeta Isaías, porque Ele está comigo, está contigo. E Ele disse, eu não vos abandonarei, eu estarei contigo até o fim, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, para que a Páscoa deixe de ser uma festa, uma data cristã e passe a ser a centralidade das nossas vidas, nós precisamos ser aqueles que tiram Jesus da cruz e vivermos o Deus que o tira do sepulcro. Vivermos a cruz nas nossas vidas e o Cristo ressurreto sobre as nossas vidas. Todos os dias. Portanto, eu quero dizer para você, meu irmão, a Páscoa são todos os dias. A Páscoa são todos os dias. A vida debaixo do sangue do Cordeiro. Junto com o Cristo que morreu, padeceu, mas nos levou até Deus. O Deus que o tirou do sepulcro e nos devolve Ele vivo para cada um de nós. Qual que é o nosso papel agora? É nós deixarmos toda timidez, todo oculto, todo secreto, para sermos como José de Arimateia, como Nicodemos, doa quem doer. Paulada que vier sobre a nossa vida, nós somos de Cristo. Venha o que vier, eu continuo tendo Cristo no centro da minha vida.
Sou eu agora o crucificado, andando em direção à terra prometida, até um dia que em breve irá acontecer, que Ele voltará. Aleluia! Ele já está no nosso meio através do Espírito Santo. O Espírito Santo representa o Cristo vivo, aquele que direciona a igreja, aquele que direciona a tua vida, aquele que está contigo, que habita em você. Cristo está em nós, através do Espírito Santo. Mas haverá um dia, meu irmão, que os livros serão abertos, e o Cristo voltará, e todo olho verá, e todo joelho, ele vai se dobrar, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor e Salvador. Mas eu quero dizer uma coisa para você, neste dia é tarde, será tarde, porque todo mundo vai reconhecer ao ver o Cristo voltando em glória, que Ele é o Cristo. Mas não é por isso que essas pessoas serão salvas, porque até o capiroto ele vai se dobrar, e ele vai se dobrar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Cristo, mas ele já está condenado. Por isso, meu irmão, não deixe para a volta de Jesus Cristo para entregar tua vida para Ele, porque aí será tarde. Porque quando Ele voltar nas nuvens em glória, já será tarde para você. É hoje, é o dia de você entregar tua vida a Jesus Cristo e viver a Páscoa na tua vida, e viver o Cristo morto e ressurreto na tua vida. Não faz mal nenhum comer chocolate. Coma. Encha tua cara de espinha. Encha tua pança de gordura. Como a minha sogra falou, isso está parecendo uma caixa de gordura. Ela falou esses dias. Eu comi muito chocolate, fiquei mais arredondado ainda. Agora torna a correr de novo. Mas a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa é o Cristo morto e ressurreto. É aquele que está contigo, meu querido. Assumamos a nossa responsabilidade, como Nicodemos e como José de Arimateia. Tenha pressa em romper com todas as coisas. Tenha pressa, meu querido. A Páscoa nos traz a urgência de sermos verdadeiramente filhos de Deus, filhos do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se colocar em pé, meu irmão, minha irmã? Irmãos, existe uma coisa muito triste acontecendo na igreja, muito triste, ao redor do mundo. Existem algumas datas que a igreja lota. Quando você olha a igreja, nós temos visto isso. Igrejas lotadas na Páscoa, no Natal, no dia de ação de graças. Porque o cristianismo ele se tornou, meu querido, uma religião de datas festivas e não mais de uma essência de vida. Eu escutei o meu pai esses dias falando com a minha mãe, e a minha mãe falando, a igreja estava lotada, a igreja estava cheia. E o meu pai disse para minha mãe assim: então, Maria, se a igreja estava cheia hoje, é porque ela poderia estar todos os dias. Mas por que será que o povo foi hoje para a igreja? Estava dizendo. Questionamento bom. Mas essa é a realidade da igreja hoje. A igreja virou um local de celebrações de dias festivos. E eu louvo a Deus por esta igreja, porque nós não temos vivido dias festivos. Nós temos vivido uma essência de vida, uma essência de chamado, que é o Cristo ressurreto, morto e ressurreto. E nós vamos aqui nessa noite, queridos, colocar nossas vidas na presença desse Deus tão maravilhoso. E eu acho que hoje, nessa noite, nós precisamos de um rompimento, irmão. Hoje é a noite de um rompimento, porque a Páscoa ela também representa rompimento. Um rompimento com toda a tradição, um rompimento com toda a corrupção,
um rompimento com tudo aquilo que nos desfoca do Deus que quer ser o Deus da tua família, que quer ser o Deus da tua casa, que quer ser o Deus dos teus relacionamentos, que quer ser o teu Deus, e não ser um dia a ser lembrado. Nós servimos ao Cristo, que é muito mais do que o 25 de dezembro, que é muito mais do que o 20 de abril. Ele é o Deus das nossas vidas. Amém, meu querido? Essa noite, eu queria convidar você, meu irmão, você que está aí no seu lugar e que ouviu essa palavra da urgência, essa palavra do rompimento, e que nessa noite, com toda a sua fé e aquilo que Cristo falou no teu coração essa noite, se você quer nessa noite, através de um único gesto, romper com tudo aquilo que te afasta de Cristo ou te desfoca Cristo na tua vida, levanta a tua mão assim, eu quero esse rompimento. Aleluia. Continua com a tua mão levantada, ô vitorioso de Cristo. Você que quer esse rompimento, continua com a tua mão assim. Eu vou orar, depois nós vamos louvar a Deus. Senhor, nós estamos com as nossas mãos levantadas, Deus, representando que nós queremos romper, Senhor. Romper com as tradições humanas, romper, meu Deus, com aquilo que nos atrai mais do que o Senhor. Nós queremos romper, meu Deus, com os falsos ensinamentos que nos afastam cada vez mais do Senhor. Queremos romper, meu Deus, com todos os sistemas que nos têm ensinado, às vezes desde criancinha, Senhor, que nos faz dar mais valor aos rituais do que às essências. Nós queremos romper, meu Deus, com tudo aquilo, Senhor, que nós temos dado mais valor do que ao Senhor, porque o Senhor tem que estar acima de todas as coisas das nossas vidas. Perdoa-nos, Deus, quando nós temos nos dobrado, Senhor, ao medo dos poderosos, ao medo, Senhor, daqueles que estão acima de nós. Perdoa-nos, Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, advogando, Senhor, nenhuma revolução, nenhuma rebeldia, mas nós estamos aqui reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Cristo, que só o Senhor é o Salvador, e que nós precisamos única e exclusivamente de Ti, meu Deus. Nós rompemos com o pecado, nós rompemos, meu Deus, com tudo aquilo, Senhor, que não representa a Tua presença em nós. Tu és o Deus que não está pregado na cruz, Tu não és o Deus que está no sepulcro, Tu és o Deus que está conosco, Tu és o Deus que é o dono da igreja, Tu és o Deus que é o Senhor das nossas vidas, Tu és o Deus que é o Salvador supremo de cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, rompendo em fé, para estar com a Tua presença por todo sempre, em nome de Jesus. Enche o meu coração de Ti, pois sem Ti não sou nada. Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Canta, meu irmão, louve a Deus. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus. Isso é santo como és, de puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça
me pedir, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e servir-te, meu Jesus. Nos convém diminuir, irmãos, nos convém nos consumirmos na presença desse Deus maravilhoso. Como João Batista, ele nos ensinou que nós precisamos ser pequenos na presença desse Deus maravilhoso. E a palavra de Deus, ela nos mostra e nos faz uma analogia de João Batista como o pavio da lamparina, aquele que leva o fogo do Espírito Santo, que está cheio do azeite e que leva o fogo do Espírito Santo e reflete a luz de Cristo por onde quer que esteja indo. E mesmo que a chama do Espírito, do fogo, esteja te consumindo, te diminuindo, você continua brilhando a luz de Cristo. Você continua levando a luz do Senhor por onde quer que você esteja indo. E eu e você fomos chamados, meus irmãos, para levarmos a luz de Cristo por onde quer que nós estejamos indo, para nós levarmos o perfume de Cristo por onde quer que nós estejamos indo. Nós precisamos ser pessoas agradáveis, nós precisamos ser pessoas honestas, nós precisamos ser pessoas dignas, pessoas que andam em meio aos pecadores, mas não se contaminam com os pecados dos pecadores, aqueles que andam em meio aos valores perversos e às pessoas iníquas, mas que continuam brilhando e brilhando e brilhando a luz do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para fazermos uma diferença em meio a este povo, em meio a uma sociedade que não faz diferença nenhuma, que ela leva as pessoas à morte, leva as pessoas ao adultério, leva as famílias à desagregação. Mas eu e você somos diferentes, porque por onde nós passamos, dentro de nós flui um rio de águas vivas, e nós temos nos nossos lábios palavras de vida eterna, palavras de restauração, palavras que podem trazer vida àqueles que estão pensando em acabar com ela. Nós podemos fazer a diferença, nós podemos ser como ferro quente em brasa, que marca o boi, que marca o gado. Nós podemos e devemos marcar a vida das pessoas com a cruz vazia, com o sepulcro vazio. Você, meu querido, você precisa ser um ferro em brasa nas mãos do Senhor para marcar vidas, vidas com o suave perfume de Cristo, com a beleza da santidade do Senhor, e que você possa viver isso na tua vida, ser um ferro em brasa para fazer a diferença em meio às pessoas que estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Senhor de glória e de maravilhas, eu peço a tua bênção sobre este povo, e que nós, neste domingo, Senhor, nós vamos passar para buscar durante esses 50 dias até o Pentecoste um coração em chamas, um coração em fogo, um coração em brasa, para que nós possamos ser, meu Deus, marcadores de vida, para que nós possamos fazer diferença dentro das nossas casas, Pai. Enquanto o mundo ele ensina porcarias aos nossos filhos, nós os consertamos dentro de casa com o ensinamento que vem do alto, Pai, tendo sempre sabedoria e palavra nos lábios para marcarmos os nossos filhos dentro da nossa casa, Deus, para que eles, como os primogênitos, eles possam levar adiante, Deus, Senhor, esta palavra de vida e de vida eterna. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, como ferros em brasa nas tuas mãos, Pai, e para que nós, nestes 50 dias, Pai, busquemos mais ao Senhor,
Busquemos mais a Tua presença, não para vivermos, Senhor, arrepios ou momentos, mas para que nós vivamos uma vida em chamas, um coração em chamas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Eleva Jesus, o Jesus vivo e ressurreto, eleva sobre nós os teus olhos, nos dê a paz e a confiança de que andaremos contigo por toda a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.